Olá, irmãos. Bem-vindos ao Devocional de Quinta, trazendo uma palavra com o tema de uma fé arriscada. Em ordem para nós crescermos em fé na nossa vida, Deus às vezes requer que nós assumamos alguns riscos, irmãos. Nós vemos em algumas partes da palavra pessoas, homens e mulheres de Deus, assumindo riscos, se arriscando em fé para crescer em conhecimento de Deus, crescendo na sua fé. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 12, lá diz, o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus aparece para Abraão ali e fala: Abraão, sai da sua terra para onde eu vou te mostrar. Abraão já vivia bem, vivia com a sua família, com os seus parentes, tinha as suas coisas, cuidava do seu gado, e Deus aparece para ele e faz uma proposta: se você correr o risco de seguir a minha palavra, você se tornará uma bênção. Então Abraão assume esse risco. Ele pega e cumpre a palavra de Deus, e nós ficamos o conhecendo como o pai da fé. Ele se torna uma bênção, porque ele assume o risco em cima da palavra de Deus, com direção de Deus. E quando assumimos riscos crendo na palavra, o céu não chama mais de risco. O céu muda essa palavra definindo como uma grande porção de fé. Em Hebreus, no capítulo 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, fala que sem fé não dá para agradar a Deus. Deus lança a sua palavra sobre nós e quer que nós tenhamos fé, que nós creiamos nele, que nós nos aproximamos dele, crendo, e toda fé é recompensada, todo o risco que nós corremos é recompensado, porque Deus recompensa aqueles que buscam ele. E na Bíblia nós encontramos pessoas que se arriscavam pela fé, pessoas ousadas, pessoas que ousavam crer. Em Mateus, no capítulo 5, diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aqui nós vemos a história da mulher que tinha enfermidade do fluxo de sangue, e ela se arriscou no meio da multidão, chegar por trás de Jesus e apenas tocar no seu manto. Ela assumiu o risco de ser pisoteada, de ser confrontada na multidão, e assim ela se arriscou e sua fé foi recompensada. E vemos outra pessoa ousada, pessoa que se arriscava. Em Marcos, capítulo 2, diz: e vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles, e não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado e baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Os amigos do paralítico se arriscaram subir na casa, enfrentar a multidão novamente e descer ele por meio do telhado para que Jesus o tocasse. E você vê, correram esse risco, só que Jesus, olhando aquilo, ele fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E ele cura o paralítico, ele fala: pega a sua cama e vá. E ele se levanta e vai. Então aquela coisa arriscada, Jesus olha para aquilo e diz: grande é a fé que vocês têm, e cura o paralítico. Nós vemos outra pessoa ousada, outra pessoa arriscada na fé. Em Mateus, no capítulo 14, diz: e disse Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco,
andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aqui nós vemos Pedro no meio da tempestade no barco, ele vê Jesus sobre as águas e ele arrisca e fala: se é o Senhor, manda-me ir por sobre as águas. Jesus fala, lança a palavra venha, e ele se arrisca, saindo do barco e andando sobre a tempestade. Tomando o risco, a sua fé foi recompensada. E assim é para aqueles que se arriscam a aproximar-se de Deus, todos aqueles que arriscam crer, que ousam ter fé, coisas que nós chamamos, que ao homem parecem ser arriscadas, Deus chama de uma grande porção de fé. Amém?